Olá! Quando se tem como base a proporção de massas ou a fórmula percentual, é possível apenas determinar a fórmula mínima. Para determinar a fórmula molecular, é necessária a informação da massa molar da substância. A quinta questão trata dessa conversão de fórmulas mínimas para fórmulas moleculares. Para se fazer essa conversão, deve-se, em primeiro lugar, determinar a massa molar da fórmula mínima. No caso da fórmula mínima CH, este valor é 13,02 gramas por mol. A seguir, divide-se a massa molar da fórmula molecular pela massa molar da fórmula mínima. Esta divisão terá como resultado um número inteiro ou algo que possa ser arredondado para um número inteiro. Nesse caso, o resultado é 6. E, finalmente, multiplica-se a fórmula mínima pelo valor encontrado. No caso de uma fórmula ter elementos entre parênteses e um índice após o parêntese, esse índice multiplica todos os elementos que estejam dentro do parêntese. A resposta é C6H6. No item B, o cálculo da massa molar da fórmula mínima resulta em 74,08 gramas por mol. A massa molar da própria substância é 74,08 gramas por mol. O resultado da divisão das duas massas molares é 1. E assim, ao se multiplicar a fórmula mínima por 1, conclui-se que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular C3H6O2. No item C, a fórmula mínima tem uma massa molar de 236,1 gramas por mol. A divisão da massa molar da fórmula molecular por esse valor tem como resultado 2, e assim a fórmula molecular é Hg2Cl2. Para o item D, a fórmula mínima possui uma massa igual a 120,11 gramas por mol. A divisão da massa molar da fórmula molecular por 120,11 tem como resultado 2, e multiplicando a fórmula mínima por 2, chega-se à fórmula molecular C14H8O4. A sexta questão pede a fórmula molecular da vitamina C, tendo como base a porcentagem de massas de cada elemento, a massa molar da fórmula molecular. O procedimento a ser feito é uma repetição do que foi feito na questão 4, que consistia em descobrir a fórmula mínima a partir da fórmula percentual, e uma vez descoberta a fórmula mínima, aplicar o que foi feito na questão 5, assumindo que temos uma amostra de 100 gramas. Calculando o número de mols de carbono, encontra-se 3,41 mols de carbono na amostra. Para o hidrogênio, o número de mols é 4,54 e para o oxigênio, o número de mols é 3,41 mols de oxigênio. O menor valor é 3,41, então todos os números de mols serão divididos por esse valor. Obtém-se como resultado 1 para as divisões dos números de mols de carbono e oxigênio e 1,33 para a divisão do número de mols de hidrogênio. Como o arredondamento de 1,33 é maior do que 0,1, este não pode ser feito, sendo necessário fazer a multiplicação. Multiplicando-os por 3, encontra-se um resultado onde o arredondamento pode ser feito de 3,99 para 4. Assim, a fórmula mínima é C3H4O3. Agora, para finalizar a questão, é necessário converter a fórmula mínima à fórmula molecular. Calculando a massa molar da fórmula mínima, obtém-se 88,06 gramas por mol, e dividindo-se 176 por esse valor, encontra-se como resposta 2. Multiplicando a fórmula mínima por 2, encontra-se a fórmula molecular C6H8O6. A análise por combustão é um tipo de análise relativamente simples, onde a amostra é queimada na presença de oxigênio em excesso. No caso de compostos orgânicos, isso leva à combustão completa, a gás carbônico e água. O procedimento para essa análise é aquecer a amostra enquanto ela é submetida a um fluxo de oxigênio. Uma vez ocorrida a combustão, os gases gerados são arrastados para dois absorvedores, o primeiro com material higroscópico para absorver a água e o segundo com uma base para absorver o gás carbônico. Fazendo a diferença de massas dos absorvedores antes e depois da queima,
pode-se determinar as massas de água e gás carbônico geradas na combustão. A massa de carbono na substância pode ser obtida através da massa de CO2 gerada e a massa de hidrogênio a partir da massa de água. E se a substância possuir em sua composição o oxigênio, não é possível, apenas com a informação de CO2 ou água, determinar o quanto de oxigênio dos produtos veio da substância e o quanto veio do gás oxigênio usado para a queima. Assim, precisa-se da informação da massa da amostra. Na sétima questão, busca-se determinar a fórmula mínima de um composto a partir dos dados obtidos em uma análise por combustão. Para determinar a fórmula mínima, deve-se utilizar as massas de cada um dos elementos da amostra. Mas a informação dada na questão mostra as massas de gás carbônico e água, que possuem em si as massas dos elementos mais a massa de oxigênio com que eles estão combinados. Para descobrir a massa de carbono no CO2 ou de hidrogênio na água, o que será feito é aplicar a lei de Proust, onde a proporção de massas é fixa. Dessa maneira, a massa de carbono no CO2 está para a massa total de CO2, assim como a massa de 1 mol de carbono está para a massa molar do CO2. Para calcular essas massas, foram utilizados números com 5 algarismos significativos, uma vez que os dados da questão tinham 4. Fazendo a conta, descobre-se que dos 2,657 gramas de CO2, 0,7252 gramas são de carbono. Aplicando o mesmo raciocínio para a água, descobre-se que do 1,089 gramas de água, 0,1219 gramas são de hidrogênio. Porém, para determinar a fórmula mínima, é preciso conhecer as massas dos elementos não no gás carbônico ou na água, mas na amostra. Como na reação de combustão a amostra é reagida apenas com oxigênio, podemos usar a lei de Lavoisier. Todo o carbono que foi encontrado na forma de CO2 veio da amostra e todo o hidrogênio que foi encontrado na forma de água veio da amostra. Logo, a composição de massas da amostra é 0,7252 gramas de carbono e 0,1219 gramas de hidrogênio. Calculando o número de mols de carbono, encontra-se 0,0637. O número de mols de hidrogênio é 0,1209 mol. O menor entre os dois valores é 0,0637 mol. Os dois valores serão divididos por esse fator, obtendo-se como resultado para o carbono 1 e para o hidrogênio 2,003. Esse valor pode ser arredondado para 2, de modo que a fórmula mínima do composto é CH2. Na questão 8, tem-se uma análise de combustão novamente, mas dessa vez o que está sendo pedido é a fórmula molecular de um composto. Além disso, o mentol possui em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, o que demandará uma etapa extra, a determinação da massa de oxigênio. Começando pelo cálculo da massa de carbono. Fazendo a regra de 3, onde a massa de carbono está para a massa de CO2, assim como a massa molar do carbono está para a massa molar do CO2, encontra-se que no CO2 existem 0,1226 gramas de carbono. Fazendo a regra de 3 entre as massas de hidrogênio e de água, obtém-se 0,0257 como massa de hidrogênio. Para o cálculo da fórmula mínima, precisamos da massa de cada elemento na amostra. Usando a lei de Lavoisier, pode-se dizer que toda a massa de carbono do CO2 veio da amostra e toda a massa de hidrogênio da água também veio da amostra, uma vez que a amostra foi reagida com oxigênio. Porém, como tanto a amostra como o gás oxigênio possuem átomos de oxigênio, isso não pode ser feito para ele. Para determinar a massa de oxigênio na amostra, deve-se utilizar outro método. A questão fornece a massa total da amostra. E essa massa é a massa de cada um dos elementos somados. Como já se sabe as massas de carbono e hidrogênio, subtraindo essas massas da massa total, obtém-se a massa de oxigênio, 0,0163 grama. A partir daí,
o que é feito é o cálculo da fórmula mínima. O número de mols de carbono na amostra é 0,01021 mol. O número de mols de hidrogênio na amostra é 0,02041 mol. E o número de mols de oxigênio na amostra é 0,001019 mol. Este é o menor valor entre os números de mols, então eles serão divididos por ele para tentar encontrar a menor proporção. Encontra-se para o carbono 10,02, que pode ser arredondado para 10, para o hidrogênio 20,03, que pode ser arredondado para 20, e 1 para o oxigênio. Assim, a fórmula mínima é C10H20O. Para determinar a fórmula molecular, deve-se determinar a massa molar da fórmula mínima e compará-la com a massa molar real. Ao se calcular a massa molar da fórmula mínima, encontra-se 156,27 gramas por mol. Como esse valor é aproximadamente 156,3, tem-se que a massa molar da fórmula mínima é igual à massa molar da fórmula molecular, e dessa forma, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima C10H20O. Na questão 9, a cafeína possui em sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A queima da amostra resultou em massas determinadas de gás carbônico e água, que permitem calcular as massas de carbono e hidrogênio na amostra, e uma massa determinada de gás nitrogênio, que permite determinar a massa de nitrogênio. Para descobrir a massa de oxigênio, a estratégia é a mesma da questão anterior: subtrair da massa total a massa de hidrogênio, de carbono e de nitrogênio. Iniciando os cálculos, temos que a massa de carbono está para a massa de CO2, assim como a massa molar de carbono está para a massa molar do CO2. Como os dados da questão foram fornecidos com 3 algarismos significativos, as massas molares estão sendo usadas com 4. O resultado é que a massa de carbono é 0,186 grama. Realizando o mesmo procedimento para o hidrogênio, comparando-o com a água, encontra-se que a massa de hidrogênio é 0,0195 grama e a massa de nitrogênio já foi dada na questão. Dessa forma, falta apenas a massa de oxigênio. A soma das massas de todos os elementos é igual à massa da amostra. É possível, então, encontrar que a massa de oxigênio é 0,061 grama. Calculando a fórmula mínima, é iniciado com o número de mols de carbono, 0,0155 mol. O número de mols de hidrogênio é 0,0193 mol. O número de mols de oxigênio é 0,00381 mol. E o número de mols de nitrogênio é 0,00785 mol. O menor número de mols é o do oxigênio, 0,00381, de modo que todos os valores serão divididos por ele. Fazendo as divisões, encontra-se para o carbono 4,07, que pode ser arredondado para 4, para o hidrogênio 5,06, que pode ser arredondado para 5, para o nitrogênio 2,06, que pode ser arredondado para 2, e para o oxigênio 1. De modo que a fórmula mínima é C4H5N2O. Para achar a fórmula molecular, é preciso comparar a massa molar da fórmula mínima com a da fórmula molecular. Determinando a massa molar da fórmula mínima, encontra-se 97,10 gramas por mol. Dividindo-se a massa molar da cafeína por esse valor, encontra-se 2 como resposta, e a fórmula molecular é o dobro da fórmula mínima, com a fórmula molecular sendo C8H10N4O2.